Olá, sejam bem-vindos a mais uma live da BIO, Brazilian Information in Oncology. Hoje nós vamos falar sobre tumores femininos, câncer de mama e de pelve, e também, posteriormente, sobre hematologia, tumores hematológicos, oncohematologia e melanoma e sarcoma. Para iniciar nossa discussão, a gente vai fazer discussões bastante práticas e de atuação no consultório, o que muda de fato a prática com os nossos pacientes, com as nossas pacientes com câncer de mama e tumores femininos em geral. E para isso, hoje a gente tem duas queridas colegas, amigas e especialistas em tumores femininos, a doutora Daniele Assad e a doutora Suzana Ramalho estão com a gente e vão comentar sobre o que circulou, o que foi mais quente na ASCO 2020, essa ASCO que foi diferente, foi cada um na sua casa, cada um com as suas impressões. Por um lado, foi mais difícil por conta da distância que a gente ficou um do outro e da distância que a gente teve nas argumentações de um com o outro, mas, por outro lado, a gente também teve a facilidade de identificar os artigos e de ouvir muito o que a gente queria, selecionou previamente, e ouvir de novo, e dar pause, e ouvir uma segunda vez. Essa foi uma diferença desse ano que a gente teve. Doutora Daniele, doutora Suzana, sejam muito bem-vindas à live, estamos ansiosos para ouvir o que vocês têm a falar hoje. Obrigada, André. Obrigada, André, pelo convite, é um prazer estar aqui. Doutora Daniele, a gente deve começar falando sobre câncer de mama localizado. Houve algumas atualizações bastante importantes para a prática clínica, de fato, algumas atualizações de estudos que já tinham sido publicados antes, algumas atualizações de bases de dados, e você pode ficar livre para falar o que de fato chamou a sua atenção nessa atualização que a gente teve. Tá. André, eu agradeço o convite, eu tenho grandes amigos nesse grupo e vocês estão de parabéns, levando uma informação de muita qualidade. Em relação aos estudos de câncer de mama inicial, eu acho que que trouxe mais uma vez uma informação muito importante é o estudo TRAIN2, que avaliou esquemas de quimioterapia neoadjuvante para doença HER2 positivo, estadio 2 e estadio 3, um esquema com antraciclina, seguido de platina, taxane duplo bloqueio, e o outro só com platina, taxane duplo bloqueio. Esse estudo já tinha apresentado que não houve diferença em resposta patológica completa, mas nessa ASCO ele trouxe a informação que na sobrevida livre de doença também não houve diferença. E isso nos dá mais ainda argumentos para a gente não usar antraciclina na doença HER2 positiva inicial. Então, eu acho que esse estudo corrobora isso, reduz a incidência de cardiotoxicidade, reduz a incidência de eventos de síndrome mielodisplásica ou leucemia. Então, esse estudo ele trouxe bastante força nessa questão de não usar antraciclina na doença HER2 inicial. Acho que já era uma tendência, já era uma vontade que a gente tinha no nosso dia a dia. A gente já tentava fazer, para uma boa parte das pacientes, esquemas com docetaxel e carboplatina, por exemplo. Eu acho que essa atualização trouxe mais força. É isso, Suzana? Você também acha que é só um reforço sobre essa prática que já estava um pouco disseminada no nosso dia a dia? Sem dúvida, porque eu acho que tinha a questão da PCR, que a gente já sabia que era igual, que era equivalente, pelo menos, né, no braço sem antraciclina. Isso já reforçava muito a questão de a gente tirar a antraciclina com isso ter menos toxicidade. E, além disso, o fato de ter feito a atualização de 3 anos, mostrando sem diferença entre os dois grupos, melhorou muito a sensação de confiança mesmo de que é um estudo que o braço sem antraciclina é tão seguro quanto, que não existe, conforme existia até uma certa questão, assim, será que para a doença mais avançada, com mais linfonodo, a antraciclina era mais importante? Isso não se confirmou, né? Pelo menos as análises em termos de axila comprometida não aumentou
não foi mais importante usar antraciclina. Eu acredito que hoje em dia a questão é um pouco, especialmente de custo, né? Um pouco de toxicidade, mas que também é extremamente manejável, né? A toxicidade no braço sem antraciclina, da questão hematológica e eventualmente de trato gastrointestinal. Então, realmente, eu acho que está cada vez mais difícil manter o argumento mesmo. E assim, a minha pergunta para vocês é, como vocês escolhem? Então, assim, o famoso ACT, o ACTHP, ficou para o passado, o ACT já é um esquema antigo para ser um backbone, ou não, ou ainda, para grande parte das pacientes, a gente ainda deve usar. Ou a gente deve escolher somente pelo perfil cardiológico dos pacientes mesmo. Daniele, qual que é a sua opinião? Sim, André, eu acho que depois desse estudo, né, a gente já tinha informação do outro estudo do Dr. Denis Islamo, né, o estudo da Sarah Tolanen. Então, a gente já tem alguns estudos que nos dão segurança de não usar antraciclina. Eu acho que o que a Suzana falou é bem importante. Fazer TCHP é bem pesado, barra pesada. Se a gente puder usar a paclitaxel, é melhor. Se a gente conseguir usar a paclitaxel, realmente eu fico bem tranquila. TCHP em uma paciente mais idosa, eu acho complicado. Então, tem que ver bem esse manejo para a gente não prejudicar a paciente em termos de toxicidade, porque se você não ficar muito em cima, é um esquema tóxico. Mas eu acho que agora, as últimas químios que eu vou começar uma quinta-feira, já com esse perfil, eu já estou escolhendo TCHP. Eu não vou mais fazer AC seguido de docetaxel, bloqueio duplo. Perfeito. Acho que esse tem sido uma tendência dos novos estudos, e um questionamento que a gente tinha era se a eficácia do tratamento adjuvante em câncer de mama já tinha atingido meio que um limite, que a gente não conseguiria ganhar mais. Então, os novos estudos sempre estavam aumentando o tamanho da amostra para tentar demonstrar um benefício muito pequeno, adicional ao que a gente já tinha. E aí, alguns estudos inovadores têm tentado diminuir, na verdade, ou às vezes selecionar pacientes que não deveriam receber ou um tratamento tão intenso, ou um tratamento menos intenso, ou com menos toxicidade. Acho que um estudo que eu queria que vocês também comentassem era a atualização da assinatura genética, o MindAct, que foi atualizado. Trouxe alguma informação prática mais do nosso dia a dia, Suzana? O MindAct trouxe uma consolidação importante, né, do dado dos 5 anos dele, que acho que foi muito importante a gente ver que realmente que é a avaliação, que é o objetivo primário dele, né? Então, assim, na análise do grupo genômico alto, clínico risco alto com genômico baixo, um dado consistente, né, mais maduro, 2-5 anos, mostrou uma sobrevida muito boa de 95%, então isso foi uma das coisas mais, assim, de consolidação importante do MindAct. E aí, de diferente, além dessa consolidação, que era o objetivo primário, né, ele é um estudo de descalonamento, né, de mostrar que o braço do clínico alto com o genômico baixo, sem quimioterapia, tem mantido essa sobrevida livre de recorrência à distância tão boa, foi um dado muito consistente. Além disso, ele fez uma outra avaliação em relação aos pacientes, atualizando os 8 anos, e aí em 8 anos apareceu uma diferença numérica de 2,6% no braço que fez ACT versus o braço que não fez ACT. E mais ainda, quando se faz mais uma análise, né, de subgrupo, se você avaliar os pacientes com menos de 50 anos e com mais de 50 anos, também, a partir do 4º ano, a curva começa a abrir mais, então, nessa atualização de 8 anos, foi vista uma diferença que chegava a 5% entre as pacientes com menos de 50 anos que fizeram quimio versus as que não fizeram quimioterapia. Acho que as considerações importantes são essas, né? O MindAct é um estudo de desescalonamento, ele é um estudo que essas análises, elas não são planejadas, né? Então, não é algo que a gente tem como absolutamente incorporar para dizer que esse número é 100% importante ou está planejado para ser significativo. O que chama realmente a atenção são as recidivas tardias, aparecendo após os 4 anos,
Uma das coisas que mais nos coloca, eu acho, para a prática do consultório é justamente essa questão. Quer dizer, mesmo o paciente que ficou clínico alto, genômico baixo, o mais importante é melhorar a terapia endócrina dele para frente, né? Considerando, inclusive, que, como não foi um estudo que avaliou isso, a gente sabe dos dados que a maioria dos pacientes desse estudo usou muito mais tamoxifeno só, muito poucos fizeram supressão ovariana. Então, a impressão que se tem é que, ao longo do tempo, o ideal é que você mantenha o bloqueio endócrino e consiga melhorar ele, provavelmente induzindo mais menopausa. Foi a maior geradora de informação, acho que, para o consultório. E, Daniele, eu ainda fico com a dúvida a respeito das pacientes com alto risco clínico e baixo risco genômico, se houve alguma mudança. Me incomoda um pouco essa questão das recidivas tardias, do acompanhamento mais a longo prazo, mas, ao mesmo tempo, a diferença absoluta parece muito pequena. Você se sente bastante segura na aplicação com essas atualizações também? Eu acho que em relação ao teste, essa informação do print me trouxe bastante desconforto, tá? Eu acho que, especialmente nas mulheres mais jovens, essa diferença de 5% é uma coisa que me deixou bem desconfortável, e o fato da assinatura ser apenas de prognóstico, ela não ser preditiva. Em relação ao Oncotype, que é o outro teste que a gente tem amplamente disponível, eu me sinto um pouco mais confortável, porque a gente já tem umas cortes de mais de 10 mil pacientes com linfonodos positivos, e ele consegue ser preditivo e prognóstico. Então, nas pacientes de mais alto risco, com Oncotype de baixo risco, eu fico muito tranquila de não oferecer quimioterapia. Apesar de que ainda não tem uma validade, né, do Taylor, do Responder. Mesmo assim, de acordo com as séries todas, eu me sinto mais tranquila. Eu acho que esse estudo trouxe um sinal de alerta, uma interrogação, né? Se ele realmente consegue discernir risco nas pacientes mais jovens. Concordo. Bom, e um estudo muito importante também, que vale a pena citar na adjuvância, da manutenção com capecitabina em triplo negativo. Acho que também, eu citei antes, às vezes a nossa preocupação da eficácia do tratamento adjuvante de ter chegado perto de um limite e todos os ganhos serem, às vezes, muito pequenos. E o desafio de saber o que é clinicamente importante e o que deve ser aplicado realmente na prática clínica, cabe a nós a interpretação. Eu queria que vocês comentassem brevemente esse estudo de capecitabina adjuvante em triplo negativo, o que muda, de fato, na prática para os nossos pacientes. Sim, o que me chamou a atenção? Primeiro, a dose metronômica, né, que é uma dose muito mais consistente, eu acho, em termos de possibilidade de usar no consultório, né, diferente dos dados do CreateX, que tem uma dose muito alta, com muito pouca, em termos de experiência, para mim, pessoalmente, muito pouca disponibilidade do paciente conseguir manter, a toxicidade sempre foi muito alta. A intenção deles de que terem pós-adjuvância, isso que eu acho que é um pouco difícil. Depois que você terminou a adjuvância de um triplo negativo, no nível da adjuvância que a gente faz, né, que é a adjuvância com traciclina, com taxano, eventualmente, em alguns casos, com situações com platina, você ainda acrescentar mais 1 ano de capecitabina, né? É pesado, acho que é bem pesado, mas em termos da consistência, em termos de compliance, né, do paciente. Ainda assim, os dados dele foram consistentes, 91% dos pacientes terminaram 1 ano de tratamento. Ele incluiu a maioria dos estadios 1 e 2, porque eu acredito que é o que pode acontecer, porque eu recebo paciente inicial operado, né, triplo negativo, a maioria dos pacientes vão para a neoadjuvância, né, não é a população que a gente está acostumado a ter, ainda assim eles tiveram 20% de estadio 3, né. É o primeiro estudo de adjuvância de triplo negativo com capecitabina, né. Eu acredito que ele está restrito realmente a esse grupo. Eu vou pensar um pouco no consultório e talvez começar a avaliar. Eu acho que ele tem realmente o dado de sobrevida livre de doença interessante. Queria ver o que a Daniela achou também.
Eu acho que esse estudo ele é um estudo para aquela paciente que, teoricamente, foi subestadiada a princípio. Tem pacientes que, sim, né, elas só descobrem que são linfonodos positivos no momento cirúrgico. Então, talvez é uma paciente que era um tumor inicial menor que 2 centímetros, que talvez quisesse fazer, né, na adjuvância, talvez apenas TC. Não sei, eu não consigo enxergar qual é essa paciente hoje em dia que vai para esse estudo. Mas eu acho que eu vejo ele de uma outra forma. A gente já tem meta-análise mostrando, né, do benefício de usar capecitabina nas pacientes negativos. A gente tem o Createx, que é o que a gente usa. Então, eu acho que sim, capecitabina talvez seja uma opção para essas pacientes, em que pese a toxicidade, mesmo quando a gente faz Createx, são só 6 ciclos, com dose de 1.000, é um esquema difícil, tem alguns pacientes que não conseguem fazer, síndrome mão-pé, é uma coisa horrorosa. E, então, eu acho que talvez isso seja difícil. Essa paciente selecionada do estudo, talvez se chegar para a gente ofereça, né? Mas acaba que a gente faz mais neoadjuvância. Verdade. Verdade. Bom, já indo para tratamento da doença metastática, câncer de mama avançado, acho que não dá para deixar de começar falando do estudo da plenária, do estudo que avaliou cirurgia como estratégia inicial para pacientes com câncer de mama metastático. Para mim, inicialmente foi até surpresa, porque foi um estudo escolhido para a plenária, eu imaginei que fosse mostrar mais vantagem para os nossos cirurgiões, nossos colegas cirurgiões, mas, no final das contas, parece meio, depois, quando a gente analisa os resultados retrospectivamente da nossa visão, parece que faz mais sentido mesmo os resultados não trazendo benefício tão grande para os pacientes. Eu queria que vocês comentassem também os estudos e também o que muda da nossa rotina de consultório. A doutora Sima Han foi assim, realmente muito impactante, né? Eles recrutaram 390 pacientes. Essas pacientes teriam que fazer um tratamento por 8 meses de um tratamento ótimo sistêmico, ou seja, não era apenas químio, poderia ser tratamento com hormonioterapia, e se elas não progredissem, elas seriam, né, randomizadas para 2 grupos, o grupo que faria um tratamento loco-regional adequado, que compreendia cirurgia deixando margens livres e radioterapia se indicado, ou manter um tratamento ótimo sistêmico. Eles tinham uma expectativa ousada de um ganho de sobrevida global de 30% para 47%, 49%. E o que encontrou foi que teve uma perda, né, nas pacientes que foram randomizadas, essa perda foi por progressão de doença, na maior parte dos casos, uma progressão visceral. A maioria dessas pacientes que progrediram e não foram randomizadas eram mais novas, tinham tumores que não eram receptores hormonais positivos e já tinham na apresentação nódulos subcutâneos ou mais doença na pele. Das pacientes que foram randomizadas, que foram cerca de 256, esse estudo mostrou que não houve diferença em sobrevida global entre fazer cirurgia ou não fazer cirurgia. Em que pese que a população de triplo negativo ela foi minimamente representada, foram em torno de 30 pacientes apenas. O maior número de pacientes recrutadas foi pacientes com receptores hormonais positivos, HER2 negativo, e um número menor, de cerca de 70 pacientes HER2 positivo. Então, a gente fica um pouco, talvez, desconfortável de falar para os outros subtipos moleculares. Mas, claramente, os subtipos que são mais agressivos, se você prescinde de terapia sistêmica, eles vão pior. Então, faz sentido a gente pensar nisso. O que trouxe de conclusão para a gente que talvez oferecer cirurgia a gente deva fazer exclusivamente para paciente que esteja com a doença controlada sistemicamente e que tenha progressão apenas local. Em que pese que a gente também tem a possibilidade de fazer um resgate com radioterapia. Então, não está muito claro se essas progressões loco-regionais, se a gente deve realmente operar ou se fazer radioterapia é suficiente. Me parece, Suzana, que a cirurgia deixa de ter um impacto definitivo em sobrevida da paciente e faz mais sentido pensar na qualidade de vida mesmo. Então, uma paciente que tem alguma doença que incomode, que interfira negativamente com a vida dela, faça sentido fazer uma cirurgia, talvez em algum segundo momento, mas deixou de ter essa dúvida de que seria importante uma abordagem inicial cirúrgica também.
Você concorda comigo, Suzana? Concordo. Eu acho que ela voltou para aquele local do controle loco-regional, né, da situação. De, eventualmente, você está com... que não é incomum, é verdade, mas a gente vê, especialmente em doença hormonal dependente, a paciente que está com bom controle sistêmico e, por questões de resistência, tem um descontrole da doença local. E aí, acho que aí a cirurgia tem esse papel. Uma coisa interessante é que realmente eles mostraram que a qualidade de vida ela tinha uma piora em torno de uns 18 meses, depois ela voltava a se igualar, mas de maneira geral não melhorou, não disse que a cirurgia melhorava sobre a qualidade de vida, o que é uma coisa que, assim, é justamente o que a gente não quer, né? Porque quando você quer melhorar o controle loco-regional, significa que a cirurgia ia melhorar a sensação, a dor, o incômodo, o mal-estar, né? A questão do quanto que a doença com progressão local é muito ruim, estava dando para paciente. Então, a questão de não ter visto esse ganho na qualidade de vida me chamou um pouco de atenção. Uma das coisas que um dos cirurgiões que eu conversei sobre o estudo falou foi interessante. Ele falou, mas será que não fizeram a melhor cirurgia possível? Será que a questão da qualidade de vida não estava relacionada a ter feito, na doença metastática, uma reconstrução adequada, ter dado para a mulher toda a capacidade de ter, né, uma mama reconstruída, uma sensação adequada, uma preservação melhor possível de sensibilidade. Então, qual foi a cirurgia que foi dada? Porque o objetivo é que uma cirurgia fosse justamente fazer um controle local regional se melhorasse a qualidade de vida dela, exatamente, né? Mas também pensando nisso, é a vida como ela é, né? Talvez a aplicação desse estudo numa rotina normal, acho que até representou bem. Um pouquinho mais para frente, a gente teve alguns dados interessantes sobre imunoterapia, especificamente pembrolizumab, em câncer de mama triplo negativo. Daniele, o que você pode falar desse estudo e o que também na nossa rotina pode mudar? Eu acho que essa é mais uma confirmação que os tumores triplo negativos que sejam adequadamente selecionados, né? Aqui ele usou um critério de seleção diferente do IPASSION, né, com a atezolizumab, ele usou o CPS, né, e mostrou que pacientes triplo negativo com score de CPS maior que 10, houve um ganho expressivo, né, de sobrevida livre de progressão de 5,7 para 9,7 meses. O interessante é que ele usou algumas possibilidades de quimioterapia, né, pode ser nab-paclitaxel, ou paclitaxel, ou carbogenzar associado ao pembrolizumab. Então, eu acho que e mostra, né, que quanto maior a positividade dos scores imunes, maior a chance de resposta. Então, eu acho que é um estudo que traz, sim, uma informação importante, deve ser aprovado a droga. A questão que fica é se a gente deve solicitar, à medida que tiver aprovação, a gente possivelmente vai ter que solicitar os 2 scores, né, tanto com SP142 quanto com 22C3, do Pembro, porque a gente não pode dar um score para um, sendo que foi validado com outro, né? Fica essa grande que é a dificuldade, né? A gente tem que ainda validar como selecionar bem as pacientes para imunoterapia, mas que isso é uma realidade para os tumores triplo negativos. Sim. Suzana, eu ia botar a questão de já ter feito uma publicação com outras combinações de quimioterapia que a gente não tinha antes, com um bom perfil de segurança, né? E realmente a questão da neoadjuvância, a princípio a expressão do PDL1 não modifica, né? Mas na doença metastática ela é um marcador, né? Para a gente selecionar. Exatamente. Bom, a imunoterapia chegou para o câncer de mama também, para o câncer de mama triplo negativo. Acho que ainda mais estudos, um pouco mais de atualizações ainda vão trazer talvez alguma diferenciação entre algum tipo de tratamento, combinação e uma droga ou outra. Para tumores receptores hormonais positivos, a gente teve teve alguns estudos, mas teve alguns mais relevantes. O que vocês podem trazer de novidade para isso, em relação aos inibidores de CDK, associação, falha? Suzana, o que você traz para a gente de informação? A gente tinha falado um pouquinho ia falar um pouco do Believe, e depois a Daniela fala um pouquinho mais, né? A avaliação da coorte dos pacientes que fizeram pós-inibidor de aromatase, pós-inibidor de
CDK 4/6, a questão do ganho bem interessante, né? 50% dos pacientes estavam vivas e livres de progressão em 6 meses, né? Uma sobrevida livre de progressão ficou com 7,3 meses. Então, são resultados animadores, né? Que a gente estava querendo ver justamente como que ia se comportar a questão do alpelisib com fulvestrando após o inibidor de ciclina, né? Lembrando que no estudo pivotal, né, do alpelisib eram muito pouco, eram 6% essa população, então parecia interessante para nós, mas a gente não sabia ainda qual seria realmente o percentual de taxa de resposta, qual seria a sobrevida livre de progressão na hora que fizesse só uma corte, né, com esses pacientes. Então foi muito interessante de ver, eu acho que é algo que anima e era o que a gente estava esperando muito. Sim, e devido ao tempo, nós vamos já passar para outros tumores femininos, então, para ovário. O último estudo que a gente tem que falar antes de passar para a gineco é o estudo do tucatinib. Passando do fantástico, a publicação foi no mesmo dia, na JCO. Realmente, para pacientes com doença metastática, sistema nervoso central, um absurdo, um ganho de sobrevida global, da monta como foi. Eu estou extremamente animada e ansiosa para essa medicação chegar e a gente poder tratar as nossas pacientes com ou sem metástase do sistema nervoso central, que eu acho que isso é uma realidade. Perfeito. Bom, e em ovário, o que vocês podem falar para a gente? Em ovário, acho que o estudo que mais chamou a atenção foi o dado final do Desktop 3. Interessante que nós duas tivemos no centro de pesquisa em Essen, do Dr. André Dubois, e uma coisa muito particular do Desktop foi que realmente a questão da seleção dos pacientes que são bons candidatos para citorredução secundária. Então, os pacientes nos quais, quando bem selecionados pelos critérios do Desktop 3, tem uma chance muito grande de atingir uma citorredução ótima, né, sem doença macroscópica. Então, pelos critérios do Desktop, boa performance status, sem doença residual na cirurgia primária e com pouca CIT. Eu lembro, acho que a Daniela também, que fica esse checklist na parede grudada, né, do centro do Dr. André Dubois, e eles já tinham os dados interessantes de sobrevida livre de recidiva, e, por fim, o dado de sobrevida global deles. Incluíram 80 centros, eles selecionam realmente centros que operam câncer de ovário, que têm experiência, fizeram um recrutamento adequado, a maioria dos pacientes eram, com certeza, né, então, tinham disposto previamente a platina e estavam livres de platina há mais de 12 meses, então realmente é uma população selecionada, e eles atingiram 74% de ressecção ótima nesses pacientes. Com taxas de uso pós, né, de bevacizumab e de inibidor de PARP, também considerada ainda pequenas, em torno de 20% mais ou menos. O mais importante foi a questão da ressecção ótima, e, por fim, conseguiram uma mediana, um ganho, né, de 7 meses de sobrevida global. Mas, Su, olha só como é que é interessante esse estudo. Quando eles fizeram o recrutamento desses pacientes, eles só conseguiram recrutar realmente 50%, porque essa seleção da paciente que é adequadamente, que pode ser operada, ela é super difícil. Então, 50% das pacientes já de cara já não são candidatas. Aqui eles consideram as que têm maior expertise de fazer cirurgias imensas em câncer de ovário. A gente estava lá, a gente assustou. Eles, nas cirurgias deles, upfront, eles ressecam muito baço, intestino, uma coisa assim que a gente ficou assim de cara, porque nós não vemos isso na nossa prática. Então, essa dificuldade, né, Aurora? Perfeito. E para o Laparib teve alguma coisa também, né? E a outra coisa é que você não vai permitir que esteja uma ressecção completa, é melhor que você não opere a paciente, que a sobrevida global dessa paciente que não tem ressecção completa, ela vai ser prejudicada. Então, acho que essa mensagem é super importante nesse estudo. Não sabemos qual é o peso de usar bevacizumab de manutenção, mas eu acho que a cirurgia secundária deu força depois do... Existe ainda um último artigo para a gente comentar, que é de Olaparib, e também o estudo Solo 2. Suzana, você pode comentar brevemente? O Solo 2, ele é o estudo
confirmatório, né, que foi feito só nos pacientes com BRCA mutado, são os dados consistentes de sobrevida global, acho que eram importantes, um pouco para questões talvez regulatórias, né, da gente justificar, lembrando que é o paciente que recidivou, então a gente tem esses pacientes, né, os pacientes que fizeram platina anos atrás, né, na época que a gente não tinha o inibidor de PARP na manutenção da pós-cirurgia primária, então os pacientes estão aí, né, tem um dado de sobrevida global consistente, na análise agrupada ajustada para o crossover, foi bem grande, né, 16 meses de ganho, né, é algo muito interessante de sobrevida global. Então, são dados muito consistentes, com muita maturidade, eu acho que ajudou muito a consolidar o papel. Perfeito, eu queria chamar já vocês, infelizmente, as conversas são boas e a gente queria ter muito mais tempo, mas só para vocês se despedirem, a mensagem final que ficou dessa ASCO 2020, alguma coisa de impacto que vocês querem deixar também de mensagem para todos, e depois o Adriano vai assumir como moderador da parte de hematologia. Eu agradeço, André, a oportunidade de estar aqui hoje. Eu acho que a grande mensagem, tanto de mama quanto de ginecológico, é a seleção de pacientes. A gente tem que selecionar bem as pacientes para imunoterapia, para tratamento de pacientes com BRCA ou fenótipo parecido com BRCA, selecionar as pacientes adequadamente à cirurgia. Se a gente não fizer isso, a gente vai estar deixando de fazer ou fazendo coisa errada. Eu acho que a gente está com muitos remédios que são excelentes, os nossos pacientes ganharam bastante, mas temos que ter esse tipo de cuidado. Perfeito, prazer estar aqui, eu concordo, acho que foi a questão de ter consistência de alguns dados para terapias direcionadas, que foram bem selecionadas por causa da maneira que o estudo foi desenhado e o biomarcador foi identificado. Tá bom, muito obrigado, Dani Su, foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Agora eu passo a palavra para o Adriano vai moderar a segunda parte da nossa live, falar sobre hematologia, tumores hematológicos, com grandes colegas especialistas também. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Isso aí, André. Boa noite a todos. Então, para dar continuidade a essa segunda live da Bio, a gente vai discutir um pouco tumores hematológicos, juntamente com dois grandes parceiros aqui, o Dr. Guilherme Perini, que é hematologista do Hospital Albert Einstein e também coordenador da hematologia do Grupo Américas, e o Samir Naban, que é um grande colega hematologista do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná e também do Instituto do Câncer e Transplante em Curitiba. E para ir já direto ao assunto, Guilherme, talvez o grande estudo da hematologia foi a hematologia entrar na plenária da ASCO esse ano, com o estudo Endurance, que é um estudo aí que comparou dois esquemas. Conte para nós o que mostrou esse estudo para entrar na plenária. Bom, obrigado pelo convite, Adriano. Para mim é uma honra estar aqui com o Samir, que além de ser uma pessoa que eu admiro muito, é um grande amigo. Na verdade, esse estudo ele é impressionante, ele ter entrado na plenária da ASCO, que tem tanta coisa saindo, e mais ainda, pelo fato dele ser um estudo negativo, mostrando o valor que esses estudos negativos têm para a gente, né? Então, na verdade, esse é um estudo para pacientes com mieloma múltiplo, recém-diagnosticados, que teoricamente não eram elegíveis a transplante imediatamente, ou que o transplante não era programado imediatamente. E esses pacientes, então, foram randomizados para o VRD, que é a terapia considerada standard, principalmente nos Estados Unidos, contra o KRD, que é o carfilzomib, que é a nova geração de inibidores de proteasoma. Esse é um estudo que não entrou pacientes de alto risco, as alterações citogenéticas de alto risco não foram contempladas, com exceção da translocação 414, que podia entrar porque é um subgrupo que é bastante sensível ao inibidor de proteasoma. E se espera, e esse estudo tem duas randomizações, né, VRD versus KRD, e depois o tempo de manutenção com lenalidomida. O que foi apresentado é só a primeira parte, que é justamente essa diferença entre o KRD e o VRD. E aí o que a gente tem é uma
total igualdade nas taxas de resposta, nas profundidades de resposta, e também na sobrevida livre de progressão, que era o endpoint primário do estudo. Mesmo quando a gente vai ver a taxa de pacientes que foram para transplante, que, de novo, não eram pacientes que inicialmente iam para transplante, a taxa nos dois braços foi mais ou menos igual. Obviamente, as toxicidades são diferentes, principalmente neuropatia com bortezomib, mas existe uma diferença também muito grande em relação a custo, né? Então, o VRD é quase 6 vezes mais barato do que o KRD. Então, com isso, fortalece muito o VRD continuar sendo a terapia padrão nos Estados Unidos. É lógico que, como tudo em mieloma, tem muitas opções e muitas críticas a desenhos, mas, de uma maneira geral, esse é um estudo muito forte. Eu acho que realmente solidifica para aqueles pacientes que não são de alto risco o papel do VRD em primeira linha. Legal. E, Samir, como é que você contextualiza hoje, até principalmente de acesso, né? A gente tem uma grande dificuldade de acesso na grande maioria das drogas, até em questão da manutenção da lenalidomida. Como é que você contextualiza esse estudo? O que mudou alguma coisa ou só reforçou o que você faz hoje no consultório? Boa noite, Adriano, boa noite, Guilherme. Prazer estar aqui com vocês para poder discutir esses resultados. Acho que o Guilherme conseguiu pontuar ali em poucas frases o que esse estudo tem de importante. Eu acho realmente que foi uma surpresa ele ser apresentado na plenária, e o Adriano já discutia comigo antes mesmo desse final de semana como é que esse estudo tinha chegado lá, sendo um estudo com resultado negativo, né? Então a gente realmente fica bastante surpreso. Mas eu acho que esse estudo tem um mérito porque ele traz, de fato, uma randomização muito grande. A maioria dos novos estudos com novas drogas em mieloma múltiplo fazem comparações muito injustas. Então, o fato do braço comparador desse estudo ser a terapia de primeira linha mais utilizada nos Estados Unidos, que é o VRD, é que traz uma grande força. Então, você trouxe um braço comparador válido, um braço comparador que é exatamente o que está sendo feito na prática hoje em dia. Quando a gente transpõe isso para a realidade brasileira, existe ainda um degrau muito grande, porque a maioria dos nossos pacientes, principalmente no sistema público de saúde, não tem acesso a esse tipo de medicação. Então, a sua pergunta sobre a lenalidomida é principalmente para essa população. Mas para a população da saúde suplementar também não é tão simples assim utilizar a lenalidomida na primeira linha, e a gente não tem tanta experiência no país utilizando essa combinação antes do transplante autólogo. Uma coisa importante que o Guilherme pontuou é sobre a proporção dos pacientes que foram, de fato, a transplante. Então, esse estudo, ele traz um conceito diferente. Então, como ele não tem quimioterapia convencional, ele não usa nada que é mielotóxico na primeira linha, como, por exemplo, melfalano ou ciclofosfamida, ele permite que a gente não faça mais aquela seleção que a gente está acostumado, principalmente aqui no Brasil, entre os pacientes que a gente já imagina desde o primeiro ciclo de tratamento se ele vai consolidar com o transplante autólogo ou não. Você consegue utilizar uma combinação de medicamentos que permite que depois que o paciente melhora a performance, você concluir se ele é um paciente viável para consolidar isso com o transplante autólogo ou não. E nesse estudo teve uma proporção de aproximadamente 30% dos pacientes que começaram o estudo sem saber se iam ou não transplantar e acabaram transplantando. Então, eu acho que a maior importância disso é um número muito grande de pacientes randomizados para a primeira linha de mieloma e utilizar um braço comparador que é real, né? Porque a maioria dos novos estudos trazem braços comparadores que na prática não são utilizados. Legal, Samir. Então, diga, Guilherme. Rapidinho, acho que outro dado que é importante desse estudo é a mudança de prognóstico em mieloma. Samir, nesse estudo, a sobrevida global em 3 anos é de 84% no braço VRD e 86% no KRD. A gente trabalhava antigamente, principalmente antes da chegada dos imunomoduladores, com um teto aí de 4 anos. E agora a gente tem em 3 anos praticamente todos os pacientes, quase 85% desses pacientes vivos, mostrando que o prognóstico do mieloma vem melhorando muito rapidamente. Obviamente, o acesso ainda é uma dificuldade, mas dá muita esperança para a gente que a gente vai conseguir melhorar o prognóstico dos pacientes por vários anos aí pela frente.
Legal. E até para complementar essa discussão que vocês já iniciaram sobre transplante, sobre como consolidar esses pacientes, a gente teve outro estudo, né, Samir, o Stamina, que é um estudo que até foi meio capitaneado por um colega nosso aqui de Curitiba, no Paraná, e que foi apresentado exatamente sobre isso, sobre fazer um segundo transplante ou consolidar com lenalidomida. O que você pode falar desses estudos para a gente? Joia, então esse estudo, na verdade, ele não é uma novidade, né? A gente já viu outras apresentações e publicações falando a respeito, é um estudo enorme, né, nacional, com uma randomização também bastante importante em termos de número. Você tem 750 pacientes que foram divididos em 3 braços para poder avaliar qual seria o papel de um próximo tratamento depois do transplante autólogo. Então, esse próximo tratamento poderia ser somente a lenalidomida de manutenção, a consolidação com mais 4 ciclos de VRD, ou então um segundo transplante. Então, fazer um tandem com 2 transplantes autólogos em sequência. Todos os pacientes fazendo consolidação ao segundo transplante, depois foram levados para manutenção com lenalidomida. Então, como eu disse, a gente viu esses resultados sem nenhuma grande novidade, na verdade foi uma atualização do follow-up, e na análise pela intenção de tratar, em 6 anos de segmento, eles demonstraram mais uma vez que não haveria diferença em sobrevida livre de progressão ou sobrevida global entre esses 3 grupos que eu citei anteriormente. Então, a princípio, fazer uma nova consolidação, né, mais 4 ciclos de quimioterapia, ou um segundo transplante, não aumentou a sobrevida livre de progressão nem a sobrevida global. Ele traz uma informação importante, principalmente para a gente aqui no Brasil, que é o papel dos 2 transplantes para os pacientes de alto risco. Então, essa população, esse subgrupo de pacientes com marcadores do cariótipo de alto risco, se beneficiaram em relação à sobrevida livre de progressão quando receberam 2 transplantes, e também traz a análise de que a lenalidomida de manutenção deveria ser utilizada até a progressão e nem interrompida com 3 anos, né? Ele tem essa mudança aí no protocolo. Então, é um estudo que traz uma informação importante para a gente, e eu acho que seria interessante o Guilherme fazer um comentário aí para a gente a respeito de como a gente pode aproveitar um estudo como esse dentro da nossa realidade, levando em consideração aquilo que a gente tem ou não tem no Brasil e o acesso que os pacientes têm, seja ao transplante autólogo para mieloma, em diferentes lugares, seja a manutenção com lenalidomida. Você sabe que isso me deixou pensando muito, Samir, em relação a fazer ou não tandem. A gente faz muito pouco tandem no Brasil. E acho que o motivo disso é a dificuldade da gente conseguir fazer o FISH, né? Que não é coberto, então acaba tendo um custo para o paciente. Mas, se você vê os resultados, faz todo sentido a gente começar a considerar nos nossos pacientes. Principalmente se a gente for colocar bem no papel, a gente consegue lidar bem com essas toxicidades. Eu acho que centros que estão acostumados a fazer transplante não têm problemas em fazer um tandem. E a sobrevida é muito boa, e é até, do ponto de vista econômico falando, é até mais viável do que, por exemplo, fazer uma consolidação com KRD. Então, esse estudo me deixou pensando bastante se a gente não deveria, pelo menos, colocar na mesa, quando a gente fala com o nosso paciente, a possibilidade de fazer o tandem. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai discutir mais agora com a consolidação desses dados do Stamina. Legal. Então, vamos pular um pouco de doença, vamos sair de mieloma, vamos entrar para o mundo dos linfomas, especificamente o linfoma de Hodgkin. E, Guilherme, eu sei que você fez parte do Keynote 204, né? Então, até para os oncologistas que estão aí entre 2 tumores sólidos, também tem imunoterapia em hematologia. Então, o que você pode falar aí do papel do pembrolizumab em linfoma de Hodgkin, por favor? Bom, na verdade, eu vou fazer inveja para os oncologistas, porque as melhores respostas, inclusive, são em linfoma de Hodgkin. Esse é um estudo que, na verdade, é muito legal, porque a gente teve participação de um grande número de autores brasileiros. Nós somos 5 nesse trabalho, mostrando a força do Brasil em colocar pacientes em estudo clínico. Eu acho que isso fica cada vez mais claro nas ASCOs, né? Mas esse estudo, na verdade, ele está querendo comparar o pembrolizumab com o brentuximab naquele paciente
que falha um transplante autólogo ou que é inelegível a um transplante autólogo. Então, aquele paciente que tratou a primeira linha, recaiu, foi para autólogo ou não foi por não ter performance status para isso ou porque não conseguia atingir uma resposta. Tá? Os pacientes eram, então, randomizados, foram 300 pacientes randomizados para ou brentuximab ou para o pembro, podendo chegar até 35 ciclos, que dá mais ou menos 2 anos. E aí o resultado foi bastante positivo a favor do pembro, né? Então, dá uma sobrevida livre de progressão melhor para o braço do pembro, tanto na revisão internacional quanto no olho do investigador, uma duração de resposta superior, menos doença estável, mais resposta parcial para o pembro, e um perfil de toxicidade bem aceitável comparado com o que a gente já sabe, né? Então, o número de eventos adversos é mais ou menos igual, mas são eventos diferentes, né? O pembro, muito mais eventos imunomediados. Mais ou menos, uma porcentagem boa dos pacientes com pembro mantém resposta e se mantém no estudo depois de 2 anos, dá mais ou menos em torno de 20%, mostrando que uma parte desses pacientes consegue sobrevidas bem longas com imunoterapia. Então, a conclusão que chegou é que, provavelmente, o pembro é o novo standard of care nesse cenário. Tem muitas maneiras de olhar um estudo de qualquer maneira, mas acho que fica bem claro o papel da imunoterapia saindo ali da 4ª, 5ª linha no Hodgkin, chegando agora mais próximo da 2ª, 3ª linha. Legal. E Samir, você acha que qual que é o próximo passo, né? A gente vai combinar imunoterapia com quimioterapia de resgate nos pacientes refratários? Onde é que você acha que é o teto da imunoterapia na doença de Hodgkin? É isso aí, é muito legal esse estudo. Queria dar os parabéns para o Guilherme e para os outros autores brasileiros, porque para a gente é um orgulho muito grande vocês participarem e colocarem os nossos pacientes nos estudos clínicos. Parabéns. A gente, na verdade, entende sempre essa resposta da maneira como a gente coloca a droga na sequência do tratamento com linfoma de Hodgkin. Então, a gente ainda está entendendo se a imunoterapia, até onde ela vai chegar nas fases mais precoces do tratamento, mas definitivamente o meu palpite é de que ela vai ser combinada a outras terapias, seja a quimioterapia convencional ou até mesmo ao brentuximab vedotin, para poder atingir o que a gente tem como objetivo nessa doença, que seria a cura. Então, essas novas drogas, elas trouxeram, de fato, uma taxa de resposta mais alta, principalmente no cenário do paciente que responde, que recai depois do transplante autólogo, mas a gente sabe que essas respostas não se sustentam por muito tempo. Então, a gente imagina que a combinação vai ser, de fato, a forma ideal de utilizar a imunoterapia para o linfoma de Hodgkin. Legal, a gente tem só mais 2 minutinhos, eu queria só que vocês comentassem rapidamente a atualização do estudo Gallium, que eu acho que é um estudo que tem uma certa importância, que compara 2 esquemas em linfoma folicular de linfomas indolentes, ou seja, linfoma folicular. Samir? Eu acho que a gente não vai ter tempo suficiente para poder falar em detalhes, então eu acho que eu vou fazer um primeiro comentário, deixar o Guilherme terminar o que ele pensa a respeito disso, né? Então, esse é um estudo que também não é uma novidade para a gente, foi uma atualização pelo tempo de segmento, então agora ele tem os resultados de 5 anos, e desde os primeiros resultados nós tínhamos um benefício de sobrevida livre de progressão sem benefício de sobrevida global. Então, o estudo trouxe novamente a informação de que a gente consegue manter o paciente fora de tratamento um pouco mais de tempo, mas quando esse paciente é resgatado com outra linha, a gente consegue fazer esse resgate de maneira adequada. Tem aí um detalhe importante sobre o número de pacientes que progrediram em menos de 2 anos, então a gente usa uma expressão que é o POD 24, então, de fato, precisa perceber que na população que usou o Gazyva desde a primeira linha, a gente teve uma menor porcentagem de pacientes que progrediram precocemente, e isso trouxe o benefício do tempo para o próximo tratamento, né? Então, essa é a informação do estudo, mas ele tem um custo que é a toxicidade. Então, mais pacientes tiveram uma toxicidade importante com neutropenia febril e infecção. A minha opinião é que esse estudo enfraquece bastante o obinutuzumab. Já um follow-up mais longo, quase já 5 anos, você não tem uma diferença de sobrevida global e você tem mais toxicidade, numa doença que você tem tantas opções, e cada vez mais, eu acho que a gente perde um pouco aquela nossa vontade de utilizar. Mas é claro, a gente tem follow-ups hoje em estudos de linfoma folicular, vai tendo 10, 15 anos. Então, a gente, obviamente, vai ter que esperar um pouco para ver se essas curvas não se separam.
É isso aí. Legal, obrigado, Guilherme, obrigado, Samir. Por causa do tempo, a gente não consegue discutir mais. Todos que mandaram ali as perguntas, eu vi uma pergunta do Jaques, depois a gente promete que responde as perguntas por e-mail, né? Então, agora eu vou passar a bola para o meu grande amigo, e não é grande só por grande amigo, mas pelo tamanho dele, André Fay, que vai coordenar aí a revisão sobre sarcoma e melanoma. Com você, Obrigado, André. Adriano. Obrigado, Adriano. Nós vamos ter uma tarefa difícil aqui, que é poder discutir melanoma e sarcoma depois dessas excelentes discussões aí. Então, queria trazer para a câmera o meu amigo, meu colega Rafael Schmerling, que é um super especialista nessa área, para a gente discutir os destaques da ASCO. Então, Rafa, seja bem-vindo conosco. Obrigado. Né? Parabéns pela iniciativa de vocês. É um prazer te ter com a gente. E para a gente, então, a gente não vai ter muito tempo e tem bastante coisa para a gente trazer. Eu queria começar, então, discutindo melanoma, Rafa. Eu acho que a gente tem 3 cenários importantes aqui. Nós tivemos um estudo importante na neoadjuvância, algumas atualizações de adjuvância e algumas perguntas respondidas também na doença metastática. Então, vamos começar pelo tratamento neoadjuvante. Nós tivemos atualização, o estudo Prado, um estudo de fase 2 apresentado, né, com IPNIVO neoadjuvante em pacientes com estágio clínico 3, na tentativa de, conforme a resposta, definir necessidade ou não de um tratamento adjuvante. Como é que tu acha desse estudo? Comenta para a gente. Então, o Prado é a continuidade do Opacin, né? Então, o Opacin fez a primeira pergunta inicial, e a gente viu, e isso foi atualizado, tem mais de 85% de pacientes livres de recidiva, lógico, tempos curtos de segmento, números pequenos. Mas aí a pergunta é, será, como a gente está falando de neoadjuvância e a gente vai ter acesso à resposta do ponto de vista patológico, até que ponto eu posso usar isso? E foram 3 braços, um braço em que os pacientes tiveram resposta completa ou quase completa, e aí a gente está falando de mais de 90% de resposta na patologia, o grupo que não teve não atingiu 90%, e os pacientes sem resposta. O primeiro grupo não fazia mais nada, o segundo grupo tinha uma dissecção linfonodal prevista, e o terceiro grupo seguia com adjuvância sistêmica, seja com inibidor de BRAF/MEK ou com o próprio anti-PD-1, conforme estava em tratamento. O que nos impressiona desde já é que nós temos aí 50% de resposta completa, mais 10% de quase completa. Esse número é extremamente importante. A gente está falando de 2 ciclos de IPNIVO, e lógico, a gente precisa de segmento agora. A gente precisa de segmento para ver se isso vai se comportar como o Opacin, e se a gente pode, de fato, tomar essa estratégia de abrir mão da cirurgia. Os europeus cada vez mais estão nessa toada de abandonar a cirurgia, a dissecção nodal, e essa é mais uma tentativa. Aparentemente, na ESMA, a gente vai ter mais dado nesse sentido. O problema vai ser como é que a gente vai incorporar isso. Eu não acredito que nós tenhamos um estudo que compare neoadjuvância com adjuvância. Do ponto de vista de registro, vai ser muito complicado ter essa transição, essa acho que é a pergunta prática fundamental, como é que nós vamos, e se é que nós vamos conseguir incorporar isso na prática clínica, né? Sem dúvida, a gente tem visto, né, Rafa, as correlações até em outras patologias dessa resposta patológica completa com ganhos de sobrevida a longo prazo, né? Eu acho que, como tu bem colocou, o follow-up prolongado aqui vai ser importante nessa população de pacientes, né? E a outra coisa é que a gente olha muito para esses pacientes que tiveram resposta completa, mas a gente não sabe, você não tem uma correlação clara da resposta patológica e da resposta anatômica. Então, como nós vamos decidir isso? Como nós vamos encarar isso? Você não tem isso no seu processo de decisão. Então, formalmente, a gente acaba
o dado do Opacin acaba sendo mais importante, no meu entender. Sem dúvida. E passando, já que a gente está falando, então, de tratamento perioperatório na adjuvância, a gente teve a atualização do Keynote 054, né? A gente tem aí agora 3 anos de acompanhamento do estudo de pembrolizumab adjuvante, né? Onde a gente tem aí um tempo livre de recorrência que é também bastante animador, né? E, ao mesmo tempo, a gente teve a atualização já num tempo mais longo de dabrafenib e trametinib também nessa população de BRAF mutado. Como é que tu vê isso na prática clínica? Como é que tu acha que esses dados, de fato, mudam a nossa conduta, né, a partir de hoje no consultório? Bom, acho que do ponto de vista prático não muda. A adjuvância já estava bem estabelecida com a imunoterapia, já estava estabelecida com com terapia-alvo. Então, do ponto de vista prático, a gente vai continuar tendo que decidir entre um e outro pela sua preferência, toxicidade. Eu sempre gosto de lembrar que o hazard ratio do dabrafenib e trametinib é provavelmente o melhor hazard ratio de todas as adjuvâncias, né? Formalmente é melhor do que tamoxifeno até, numericamente, né? 0,51 é um número muito, muito impressionante. Você tem 0,57 com os anti-PD-1. Eu sinceramente acho que não vai mudar a nossa prática. O que também, de certa forma, me encanta na terapia-alvo é que é provavelmente a única terapia-alvo que você tem um platô muito estabelecido de sobrevida livre de recidiva. Absolutamente claro esse platô. Nem no GIST, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele é tão claro como é para dabrafenib e trametinib. Então, talvez essa seja a situação em que terapia-alvo sozinha mais claramente mata tumor, né? Essa é a minha impressão. Esse é um bom ponto. E um outro ponto relacionado à imunoterapia, Rafael, que eu queria discutir contigo, que também de alguma forma aparece no estudo Prado, que são as 2 doses de ipinivo, né? E a pergunta de será que todos os pacientes, né, precisam de 4 aplicações de ipinivo, ou será que eventualmente aqueles pacientes que atingem uma resposta significativa precocemente poderiam interromper, né, ou fazer só 2 aplicações? E esse foi o estudo, né, de fase 2 do Dr. Mike Postel, né, que tentou avaliar e interromper o tratamento, então, depois de 2 aplicações de ipinivo, né? Queria que tu comentasse para a gente se tu acha que esse estudo, qual é de fato o papel desse estudo na prática clínica. Bom, a história também, se a gente colocar na história dos inibidores checkpoint, começou assim, a gente tinha IP por 4 doses e ficou a discussão se tinha que fazer manutenção ou não. Os anti-PD-1, 2 anos, depois a gente ficou tentando diminuir o número, e agora chegou a vez de ipinivo. Por que 4 doses? Isso é totalmente arbitrário, e eu, pessoalmente, já vinha seguindo os meus pacientes com essa avaliação depois de 2 ciclos. Eu acho que isso é importante, especialmente no paciente que tem um efeito adverso. Nós temos visto que os pacientes com toxicidade têm melhor resultados, e talvez esse dado seja a melhor forma de deixar médicos e pacientes tranquilos em não seguir depois de uma toxicidade significativa. Até que ponto a gente vai incorporar isso na prática rotineira? É um estudo pequeno para fazer isso, mas é algo que talvez a academia e os grupos cooperativos pudessem estudar, porque é uma redução de custo brutal. E se nós colocarmos o paralelo com o Prado e com o Opacin, com 2 ciclos você resolve a questão, é muito atrativo se a gente conseguisse fazer isso, né? O estudo nos pacientes que não tiveram redução de tumor, ninguém teve resposta tardia. Então, acho que não tem muita discussão de pseudoprogressão. Eu, pessoalmente, tenho um caso, mas eu formalmente não acredito muito em pseudoprogressão com ipinivo. Acho que vai ser, assim, desprezível o número de pacientes. E
o problema é que nesse estudo tinha um monte de pacientes com melanoma de mucosa, acral, e isso atrapalhou um pouquinho essa informação, né? Porque ninguém teve resposta, mas a gente não sabe quem são esses pacientes que não tiveram resposta. Sem dúvida. Eu concordo, Rafa, e esse conceito de pseudoprogressão, acho que a gente tem visto em outras doenças, e parece que quando progride, e é progressão verdadeira mesmo, né? E acho que talvez a gente insistir nesse conceito, a gente talvez esteja errando na maioria das vezes, né? O que eu acho que acontece é que o tumor ainda cresce um pouco antes de responder, mas com o ipinivo, que tem uma taxa de resposta muito maior, a expectativa é muito pequena, muito pequena. Rafa, antes da gente passar para sarcomas, né, por uma questão de tempo, a gente teve uma pergunta da nossa audiência sobre a indicação de adjuvância no paciente 3A, que eu acho que é uma pergunta muito boa. Né, então... Hoje à tarde a gente passou um tempão discutindo esse assunto. Esse é provavelmente o assunto, o ponto mais importante a se discutir. Então, se você comparar, esses estudos foram feitos com a JCC da 7ª edição. E se você lembrar, na 7ª edição, você tinha tudo que fosse T1A, T2A, T3A, T4A, desde que tivesse um gânglio único comprometido, microscópico. Então, quando a gente muda para a 8ª edição, a gente está falando de T1A, T1B e T2A com um gânglio microscópico, 1 ou 2 gânglios microscópicos. Isso faz toda a diferença, porque a gente viu que na 8ª edição, o 3A é muito melhor. Você está falando de um risco de morte de 9%, ao contrário de quase 20% na JCC antigo. E, além disso, se você lembrar, esses pacientes tinham necessariamente, os 3A tinham necessariamente uma extensão do linfonodo com pelo menos 1 milímetro. Então, não é um 3A qualquer, é um 3A ruim, né? Então, esses pacientes, eles, no meu entender, têm uma indicação. Então, se você seguir o estudo, você vai ver essa extensão do linfonodo. E hoje, se você pegar pela 8ª edição, se você tiver um T3 com N1, mesmo que seja pequena a extensão nodal, esse paciente já é um 3B, né? Ele já está se comportando como um paciente de maior risco. Então, eu pessoalmente acho que você pode tratar os 3A se você respeitar o comprometimento nodal mínimo, e eu usaria para não tratar, eu seria estrito com a 8ª edição. Excelente, Rafa, estou absolutamente de acordo, acho que essa mudança de critério aqui faz toda a diferença mesmo. Rapidamente para sarcomas, né? Sarcoma é uma doença rara, uma doença onde dificilmente a gente tem estudos grandes, né, com follow-ups prolongados, mas eu acho que a gente teve boas atualizações aqui e estudos importantes. O primeiro estudo que eu acho que cabe destacar é o tratamento perioperatório em pacientes com sarcomas de partes moles, né? Vale lembrar aqui que a gente tem um mix de várias histologias, o que sempre confunde a nossa avaliação aqui, de fato, dos esquemas, mas é um estudo que avaliou o tratamento com ADRIA mais IFO versus gemcitabina e docetaxel, né? Um estudo de não inferioridade, que era uma dúvida que nós já tínhamos de qual é o melhor esquema, se eventualmente a gente pode optar por um esquema menos tóxico, mantendo mesmas taxas de eficácia, e eu acho que esse estudo vem para, de fato, botar um ponto final nessa história, né, Rafa? Queria te ouvir em relação a isso. Eu espero que a gente não tenha mais nenhum caso de adjuvância com gemcitabina e docetaxel. Esse é um regime que ele foi apresentado para o mundo em estudos de fase 2, sempre houve um entusiasmo muito grande. Toda vez que apareceu um estudo de fase 3, ele não se mostrou útil, mas as pessoas continuavam usando, e ainda usando na adjuvância, o que, no meu entender, é grave, porque são pacientes curáveis. Então, o dado que nós temos para adjuvância é com IFO e antracíclico. Nós temos que respeitar a adjuvância, não dá para a gente ser criativo. Existe meta-análise, aumenta a sobrevida. Mas IFO e doxo é tóxico, meu paciente não tolera. Então, não faz. Se o paciente não tem como fazer direito, a gente não faz, porque senão você vai levar toxicidade sem levar benefício.
Tá? A gencitabina docetaxel não foi melhor do que doxo isolada na doença metastática, nós não temos nenhum dado que favoreça isso. E mais recentemente foi republicado um estudo em que comparou-se neoadjuvância com ifo e doxo versus regimes baseados na histologia. E o braço de ifo e doxo, independente da histologia, foi melhor do que a seleção. Então, de novo, acho que chegou a hora de encerrar essa situação de gencitabina docetaxel. Sem dúvida, Ravel. Acho que esse é um estudo bem importante e acho que vem nessa linha de nos ajudar a definir qual a melhor conduta nessa população. E a diferença é brutal, o estudo foi interrompido por conta disso. Exatamente. Então, acho que isso aqui é bastante importante, é uma atualização bastante importante que, de fato, reforça aquilo que a gente já fazia, mas que a gente sabe que tinham algumas discordâncias aí. Eu acho que isso define a prática clínica a partir de amanhã. Rafa, para a gente finalizar, falando de GIST, acho que a gente tem aí um acompanhamento agora de 10 anos, né, do tratamento adjuvante de GIST, que comparou 3 anos versus 1 ano, né, em pacientes de alto risco, né, e a gente viu aí que existe uma superioridade, né, para 3 anos de tratamento. Então, eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre esse estudo e se tu acha que isso aqui muda o que se faz na prática ou se nos ajuda a modificar as nossas decisões. Acho que mudar não muda, né? A gente já utilizava a Glivec, o imatinib na adjuvância, e acho que o bonito da história é que foi se selecionando o risco cada vez melhor, né? Então, eram pacientes nos primeiros estudos no ACOSOG, eram pacientes só que tinham o tamanho maior, depois foi selecionando o critério, incluindo mitose, depois incluiu-se a questão da perfuração. Não tem dúvida, eu acho que o que falta para ficar totalmente claro é quem é aquele paciente que talvez tenha que usar para sempre, independente, né? Isso não vai ter um estudo que responda isso, mas eu acho que os pacientes com ruptura do GIST, esses pacientes, na medida que eles tolerarem, eu usaria para sempre. Eu não acho que esses pacientes são curáveis. A gente sempre vê, eles têm um padrão muito característico de recidiva, a gente vê a história do doente, mas isso teve uma ruptura no início da história. Eu, pessoalmente, acho que essa vai ser a pergunta a se responder. O que me chamou a atenção, e eu acho que também é algo que favorece, é que a gente tem quase 80% dos pacientes vivos em 10 anos, né? O que de alguma forma também nos dá uma perspectiva até do impacto do tratamento que a gente está fazendo, né? E da importância que isso tem. Para finalizar... A gente tem uma capacidade de resgate, a gente já tinha visto isso no passado, né? Então, isso só tende a melhorar, eu acho. Sem dúvida. Rafa, para finalizar, eu acho só comentando, porque é sempre um desafio a gente tratar também sarcomas avançados, né, e refratários a tratamento, né? Então a gente tem a apresentação de um estudo pequeno, de um estudo que incluiu 20 pacientes com leiomiossarcoma e com liposarcoma avançado, estudo líder, né, que combinou uma terapia-alvo, a terapia antiangiogênica com eribulina, né? Então a gente acaba utilizando essas drogas em monoterapia, sem grandes respostas, e esse é um estudo inicial aí, levantador de hipótese, mas que atinge uma taxa de resposta aí de 27% nessa população de doenças que a gente sabe que são extremamente agressivas, né? Então, eu queria te ouvir se tu acha que esse é um estudo promissor, se tu acha que a gente está pronto para usar esse tipo de estratégia na prática clínica, como é que tu vê a evolução desse tipo de estratégia na doença avançada? Se nós lembrarmos do passado recente, nós temos que ver que a comunidade de sarcoma aprendeu a duras penas que precisa esperar a fase 3. A gente teve isso com laratumab. Recentemente, quem lida com melanoma foi epacadostat, a mesma história, tem que esperar. E se nós lembrarmos da história do gencitabina e docetaxel, é exatamente essa história. Era um regime no fase 2 que deu 50% de resposta e
todo mundo adotou, e depois viu-se que não é tudo aquilo. Então, eu acho que é uma estratégia sensacional, a incorporação de inibidor de VEGF, você sabe melhor que eu, com imunoterapia em rim, tem dado aparecendo para melanoma também, apareceu melanoma de mucosa, eu acho que isso é sensacional, mas a gente tem que ter paciência, tem que ver com cuidado esses dados, não é, a toxicidade disso não é desprezível, a gente pode machucar alguém, então eu pessoalmente acho que precisamos acompanhar, mas com responsabilidade. Rafael, sempre brilhante, sempre muito bom te ter conosco. Muito obrigado por estar com a gente nessa discussão e, sem dúvida, enriqueceu bastante aí o que a gente vai fazer no nosso consultório a partir de amanhã. Então, queria te agradecer muito a presença e até uma próxima. E gostaria de chamar, então, aqui, para a gente finalizar a nossa live, queria chamar os meus colegas André Sassi e o Adriano Silva, para que a gente pudesse agradecer a audiência de todos vocês que nos acompanharam durante essa atualização, né? Essas são iniciativas iniciais da Bio, né, para de fato trazer atualização científica que de fato possam mudar a conduta no nosso dia a dia, que possam interferir na nossa prática clínica de maneira positiva. Então, queria, ao me despedir, né, em nome dos meus colegas, agradecer a presença de todos vocês e até uma próxima. Agradecer Daniele e Suzana, que participaram comigo na parte de tumores femininos e mama, foram brilhantes. Agradeço a participação de todos, a audiência de todos. A ideia aqui é justamente transformar dados clínicos, dados científicos, resultados de estudos em aplicabilidade. Aplicar no consultório o que saiu, acho que isso é fundamental. E agradecer também o Guilherme e o Samir por ter feito essa participação e tentar, a gente conseguiu incluir também os tumores hematológicos, a gente sente que vem crescendo muito no mundo da oncologia, com muitas novidades e novas drogas, então acho que o Guilherme e o Samir tiveram uma participação muito boa, e claro, a gente vai, os vídeos vão ficar ainda disponíveis para consultar, para ver aqui no Facebook, e eventualmente a gente vai transformar isso aí tudo em podcast, no nosso podcast da Bio, que é o BioTalks, e vocês poderão acessar todas essas discussões. Então, novamente, obrigado a todos que participaram com a gente nesses 2 dias, e até uma próxima em breve.